seus olhos fechados, com as mãos no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor Deus grande e poderoso, que a tua grandeza cada dia venha dilatar, meu Deus, tudo aquilo que nós já temos como base de vida. Começar, meu Pai, pelas nossas experiências com o Senhor, que as nossas experiências vividas, aquelas imaginadas, de como é o teu reino, seja aqui nessa terra, seja no céu, que é a nossa morada eterna, que o Senhor venha, meu Pai, nos proporcionar esse crescimento gradual ao ponto que nós temos te buscado. Porque como o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E nós estamos aqui de coração. Queremos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Não ter a mesma vida, não seguir, meu Pai, o caminho de familiares, de pessoas que nos antecederam, porque por mais que elas tenham tido uma vida abençoada, uma vida boa, meu Deus, nós sabemos que o teu propósito é que sejamos ainda melhores, que tenhamos ainda mais comunhão, mais intimidade com o Senhor, que venhamos, meu Deus, te conhecer plenamente e que nada possa, que nada tenha, meu Deus, o poder de nos impedir, de nos deter, de nos parar, de ser, meu Deus, limite para nós. Pelo contrário, que o teu Espírito Santo nos guie, para que em cada lugar, para que em cada parte da nossa vida, para que em cada fase, e eu oro para que essa fase de agora já seja assim, que seja, meu Deus, de crescimento, que nada, nem ninguém, meu Deus, que uma circunstância, cada hora é uma, tem um momento que a circunstância é política, tem um momento que a circunstância é econômica, tem um momento que a circunstância é emocional, que nenhuma delas tenha poder de nos deter, mas que o Senhor, meu Deus, nos conduza para vivermos e para fazermos a tua vontade, para estarmos no centro dela, porque, meu Pai, enquanto perseguirmos a tua vontade, a nossa vida prospera, a nossa vida cresce, a nossa vida avança, a nossa vida vai além. E eu peço essa unção sobre cada um de nós. Derrama do teu poder, nos dá visão, que o teu Espírito Santo nos conduza, que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro, que o Senhor, meu Pai, faça a diferença. Eu oro, meu Deus, agora, e eu consagro esse culto, eu consagro, meu Deus, esse dia ao Senhor. Eis-nos aqui, cada um de nós que viemos para te buscar, para priorizar o Senhor, para colocar o Senhor, meu Deus, logo no topo do nosso dia, no começo, antes de tudo, que isso já faça diferença, que isso traga para nós, meu Deus, aprovação, que isso traga bênção, que isso venha trazer alívio e que nos leve, Senhor, e nos eleve a um outro nível, aquele que o Senhor tem para nós. Eu peço perdão pelos pecados que nós cometemos contra o Senhor, contra o nosso próximo, contra o templo do Espírito Santo que é o nosso corpo. Eu peço que o Senhor nos ajude a ver, colocando luz nas nossas trevas, onde ainda não estamos vendo e enxergando aquilo que está acontecendo. Se alguma coisa está nos distraindo, nos enfraquecendo, nos mostra, Senhor, nos revela, para que venhamos nos posicionar e dar ao Senhor condições do Senhor, meu Deus, fazer, do Senhor operar e do Senhor abençoar. Eu entrego esse culto nas tuas mãos e eu consagro a minha vida
e a vida de cada pessoa, Senhor, que faz parte dele. Aquelas que aqui estão, que vieram, meu Pai, o Senhor sabe de onde, e aquelas que estão nos acompanhando agora dos lugares mais diferentes, Senhor, mas que não abrem mão de começarem o seu dia diante do Senhor, ouvindo a Tua palavra e fazendo a Tua vontade. Que o Senhor se agrade de nós e que seja mais um dia de bênçãos, de recompensas, de mudanças, meu Deus, e de respostas. É o que eu declaro assim, porque eu creio, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em João 16, versículo 13, está escrito assim: mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. A Bíblia ela fala em vários exemplos, por várias histórias de pessoas que nós chamamos de arquétipos, né? Que são aqueles personagens bíblicos. Na verdade, eles não foram personagens, né? Eles existiram mesmo e fizeram história. Alguns se tornaram para nós um modelo a não ser seguido. O modelo de pessoa que não deve ser imitado, ou seja, essa pessoa, em determinado momento da história, ela teve essa situação e ela agiu assim. Por exemplo, Noemi. E olha que Noemi ainda, ela conseguiu ter um fim de vida que ela teve tempo de consertar parte do erro e do estrago que houve na família dela. Nós temos ouvido, não me lembro se a Bíblia pregou isso aqui também para a igreja, mas desde o primeiro dia do propósito, desses dias, né, eu falo, não sei se ela pregou, porque tem as reuniões que são apenas internas, ela tem dito, né, tem falado que Deus tem dado chances e oportunidades a algumas pessoas, mas que do jeito que esse portal de mudanças, esse portal de conscientização, esse portal, sabe, de pessoas que estão numa determinada condição, saírem dali, opa, deixa eu sair daqui e mudar para outra. Esse portal vai se fechar. Que é o que aconteceu com Alon, Quilion, com o Elimeleque. Para eles, né, a partir do momento que morreu o primeiro, que foi o pai, eu creio, e que não deve ter sido uma morte comum, né, num tempo comum, porque imagina, o povo de onde a situação na terra era de fome, não morria. Mas os que estavam na situação onde a terra não era de fome, estavam morrendo. O que nós vemos aqui? Que exemplos a seguir e a não seguir? O de Noemi, por exemplo. Noemi não foi guiada pelo Espírito. Ela foi guiada pelo lugar. Então, sabe aquela pessoa que a sensibilidade dela não é com relação a Deus? Até aqui nunca foi com relação a Deus, nunca foi com relação à voz de Deus. Tem gente que não tem sensibilidade a Deus.
E se eu não escuto a voz de Deus, eu escuto outras vozes. Nós, de tempo em tempo, trazemos aquela palavra que no mundo há vários tipos de vozes e todas têm algum sentido. É ou não é verdade? Então, já neste momento, cabe a pergunta, o questionamento: qual voz eu estou ouvindo? E não seja aquela pessoa da pergunta e resposta automática, para se enganar, para se convencer, algo do tipo: eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Às vezes a gente quer uma coisa, mas não é nisso que nós estamos colocando força. Às vezes nós, sem percebermos, estamos sendo conduzidos por um sentimento. Essa é uma voz que guia muita gente. Tem gente que às vezes a pessoa, ela está visivelmente falando com sentimentos, reagindo com sentimentos, né, errando com sentimentos, e ela é capaz de dizer assim: não, eu não estou sentindo tal coisa. Esses dias ainda eu vivi uma situação com um casal, que a mulher, ela chorando, ela falando coisas assim, e eu dizia: você está falando por meio disso. Não, eu não estou. Ela chorando, eu dizia: você tá assim, para que é melhor. Se você ficar agora quieta, calada, é melhor para todo mundo aqui agora. Você tá se comprometendo de uma forma que ninguém vai conseguir voltar isso aí. E ela, assim, descontrolada. Ela não era visível, estava chorando, falando, e o marido ainda dizendo: está vendo, ela faz assim, ela é assim, ela age, e ela: não, eu não ajo. Eu falei: não, você está fazendo, você tem que parar, né? Às vezes é algo que está tão forte, já está tão, assim, já dominou sua vida, que você perdeu até a capacidade de percepção. Olha, eu sempre falo uma coisa: apesar de todo mundo ter o seu orgulho, né? E tem aquele orgulho que é bom a gente ter. Aquele orgulho, né, que na verdade ele é baseado numa gratidão. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida, eu sei a obra que Deus está fazendo, então eu valorizo a pessoa que Deus me torna a cada dia. Eu reconheço a mão, o poder, a graça, o favor, os livramentos do Senhor na minha vida, né? Então, minha vida é uma bênção, minha família é uma bênção, a condição que eu tenho, a minha saúde é uma bênção. Isso seria um bom orgulho, tá certo? Esse deve ser mantido. Mas tem aqueles orgulhos que a gente carrega conosco, que eles não servem para nada. E, por exemplo, às vezes você está ouvindo algo e está sendo aí a própria palavra, você já ouviu agora, neste culto, né? Qual é a sua sensibilidade? O que é que conduz você? Não tenta se convencer de que, de repente, você está respondendo aí para cima: não, eu estou ouvindo a voz de Deus, estou ouvindo a voz de Deus. O que Deus, como nós lemos aqui, né? Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. E não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. A Noemi que eu estava falando, ela foi por meio do lugar. Lugar está ruim. Lugar ruim não é para mim. Está certo esse pensamento? Sim ou não? Está errado. O lugar para mim é o lugar que Deus tem para mim. Porque qual é a minha percepção de ruim? Econômico? Tem muita gente falando de lugar, com essa possibilidade agora, né, que algumas pessoas passaram a ter com uma igreja nos Estados Unidos. Isso agora floresceu na vida de alguns. Né? Qual que é a minha visão de lugar? É o quê? É o clima, é a política, é a economia, é a organização de uma cidade. A bispa já falou aqui.
se uma pessoa, o lugar mais perigoso do mundo, faixa de Gaza, se uma pessoa tiver a bênção de Deus para viver na faixa de Gaza, ela vai ser abençoada lá. É ou não é verdade? Vai ser abençoada lá. Se uma pessoa estiver no melhor clima do mundo, na melhor cidade, no melhor trânsito, na melhor economia, e ela não tiver a bênção de Deus, ela vai viver infeliz. Olha Noemi, eu vou sair da terra agora da seca, a terra do pão está sem pão. A terra do pão agora está na miséria, está na fome, e eu vou para a terra agora que tem condições. O que explica? Vai ela lá, morre o marido dela, morre um filho, morre o outro, até que ela se desperta. A bênção não está aqui. Quer dizer, Deus não tem vida para mim aqui. Deixa eu voltar. E isso é uma coisa necessária, ainda que seja nos 45 do segundo tempo, ainda que seja em dezembro, tem gente que precisa ter o entendimento. Eu não vou mais viver por coisas, por fatores externos, por pessoas. Eu não vou me mover porque a situação está fácil. Por exemplo, Neemias, o lugar para onde ele foi era o lugar mais agradável? Que vida era mais aconchegante, mais gostosa, mais agradável? Em Suzã ou em Jerusalém em ruínas? Suzã. Ele estava bem lá, estava, sabe, estou tranquilo, tenho meu cargo, tenho meu salário, sabe, já conheço tudo aqui, aqui está tudo acertado. O Senhor vem e incomoda aquele homem, de uma maneira que aquilo ficou para ele claro. Eu preciso estar lá. Deus tem uma obra comigo lá. Deus não tem uma obra com aquele lugar. Deus tem uma obra comigo naquele lugar. O que ele faz? Ele acata, ele atende, ele vai. Ele foi guiado pelo Espírito, o Espírito de Deus. O Abraão, quando sai da casa do pai dele, daquele lugar que era para ele o lugar seguro, o lugar conhecido, o lugar das pessoas que ele conhecia. E nós vemos aqui em cada uma dessas pessoas o erro ou o acerto que foi definido por quem conduziu, pelo que conduziu. Mas aqui nós não estamos falando só de lugar, do lugar que eu moro, do lugar que eu trabalho, do lugar onde eu me posiciono, mas das minhas atitudes, das decisões que eu tomo na vida. O que eu faço? Eu sou empurrado pelas circunstâncias, tem uma circunstância boa, então eu me entrego a ela, e eu vivo ela, e eu acredito que isso é para mim, mas quando tem uma circunstância ruim, eu fujo dela, porque eu acredito que não é isso para mim, não. Deus tem algo comigo. Diga, Deus tem algo comigo. E a gente a cada dia precisa buscar o que Ele tem comigo. O que Ele tem com você. É aquela pergunta do começo do dia, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor vai falar comigo hoje? Tem dias que o que Deus Ele nos mostra não é nada agradável. Ele te mostra situações. Às vezes a gente fica até triste com coisas que Deus nos mostra. Isso aqui você vai fazer. Isso aqui você vai mudar. Isso aqui você vai trabalhar. Isso aqui você vai soltar. Não tem momentos que o Espírito mostra, você vai soltar isso aqui. E de repente você fala, não quero soltar. Agora que eu peguei, agora que está na minha mão, agora que eu segurei isso aqui. Solta. Vamos falar do Abraão. Imagina aquele homem está lá, vivendo a realização do sonho dele. De repente, Senhor Abraão, opa, é Deus. Eis-me aqui, Senhor. Abraão, vai pegar seu filho, seu único filho, a saber, o Isaque.
Deus não deixou dúvida. E você vai me oferecer ele no lugar que eu vou te mostrar, em sacrifício de holocausto. O Abraão simplesmente, a palavra é essa, o Abraão simplesmente, sem complicação, diga sem complicação. Hoje é dia de você viver simplesmente. Como que eu vivo simplesmente? Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo. Quando eu não me oponho à direção que Deus dá. Quando eu não fico buscando, sabe, o momento perfeito. Deus fala isso com Abraão. Qual que foi o momento perfeito? Qual que foi? Vamos combinar clima, horário, todo mundo está ali na mesma vibe, na mesma frequência, todo mundo ter a mesma vontade. Foi assim ou não? E levantou-se Abraão e já foi fazer o que Deus mandou. Foi ou não foi? Simplesmente. Hoje não dá tempo, tenho compromisso, tenho coisa e tal. Deus está querendo que a gente viva simplesmente. Que a gente não coloque acréscimos no que Ele está falando. Deus está falando que nós devemos viver pela unção. Acreditar no sobrenatural, em coisas que a gente não teve controle até agora, que a gente não fez, não criou, não fundou, não trabalhou nelas, mas que o Espírito Santo, quando você ouve a palavra favor, quando você ouve a palavra unção, ele testifica no seu coração e diz, isso é para mim. Isso é para mim. Vai ser assim na minha vida. É desse jeito que vai acontecer comigo. O que você tem que fazer? Crer. Crer e saber, Deus vai fazer assim na minha vida também. O Josafá não sabia como que ele seria ali abençoado, mas Deus falou, desça, creia, louve. Ele fez o que Deus mandou. Fazia sentido aquilo? Uma guerra contra 3 exércitos, você pede ajuda para Deus e Deus, a direção ativa que Deus dá a ele era para louvar o Senhor. Não foi para lançar flecha, segurar a espada, avançar contra o exército, desce até o lugar, mas o que vocês vão fazer mesmo é adorar o Senhor. Não faz sentido. Mas aqui está o exemplo de alguém que foi guiado pelo Espírito Santo. Na época, pelo Espírito de Deus. Nós temos um Jó que teve um tempo na vida dele que imagina cada pessoa que chegava, um funcionário, um servo, um amigo, trazia para ele uma má notícia, uma perda nova, sem contar aquelas que ele mesmo estava percebendo no corpo. Aquela que ele tinha do lado dele, que era a esposa, que disse para ele, amaldiçoa Deus e morra. Estava lá e ele, o que ele fazia? Ele sempre estava esperando, deixa eu ver o que Deus tem para mim. Ou seja, tem coisas que você tem que ter essa resistência de dizer, eu me nego a viver pelo que eu estou vendo. Eu me nego a viver pelo que eu estou ouvindo. Eu me nego a viver pelo que eu estou sentindo. Eu vivo pelo que o Espírito me diz. E o Espírito diz para a gente continuar. Continua. O Espírito não diz para você desiste. Desiste. Veja que até o Davi, o forte, o corajoso, o ungido, teve um momento da vida dele que ele pensou em desistir. E você não vê confirmação de Deus naquilo. Tá certo, Davi, desista mesmo. Deus não tem desistência para nós. Diga, Deus não tem desistência como opção para a minha vida. Desistir, não. Recuar, quando você foi, igual a Noemi, quando você saiu da direção de Deus, recuar é agora. Fui para Moabe, Deus nunca teve Moabe. Fui para tal direção que parecia melhor, Deus não estava naquela direção que parecia melhor. Fui porque tal pessoa me disse, me prometeu, me garantiu. Não, a pessoa não é Deus.
Promessa, a gente se apega às promessas de Deus. Não segue o fluxo. Se tem uma coisa que tem que ser uma constância nossa, é tomar todos os dias a mesma decisão de não seguir o fluxo. Porque hoje, de várias maneiras, você é empurrado a seguir o fluxo. O fluxo de um grupo que você faz parte, o grupo do seu trabalho, o grupo da sua família, às vezes até o grupo religioso que nós somos denominados. Não que nós somos de fato, mas aquele grupo que nos denominam. Então tem gente que ela tem um momento, e tem gente que está vivendo esse momento, que tem que lutar contra todas as pressões que existem atualmente na vida dela. Porque em cada grupo que ela está, eu não falo grupo do WhatsApp, estou falando grupo que você vive. Por exemplo, tem um grupo que você faz parte no seu trabalho. É ou não é verdade? As pessoas estão lá, que trabalham, que prestam serviço naquela área, naquele setor, que tem suas regulações daquela forma. Então, de repente, naquela área da sua vida está acontecendo mudanças. Essas mudanças mexem conosco? Elas podem mexer com a sua área. A partir de agora, a regra, isso aqui vai ter uma outra taxa, um outro imposto, agora a empresa mudou a diretriz, que agora a comissão é de tal maneira, agora vai ter uma roleta, uma vez que não é qualquer um que pode, se eu conheço, isso aqui agora a gente vai ter que cumprir tal horário, vai ter que fazer de tal maneira. Isso influencia. Tem o grupo da tua família, que pode estar acontecendo algo lá. Uma notícia, alguém que está vivendo uma situação que afeta indiretamente a todos. Coisas estarem acontecendo que as pessoas não conseguem explicar nem resolver, e você está ali vendo, né? Está acompanhando aquilo. Uma hora é uma notícia, outra hora é outra notícia, e aí acontece uma situação tal. Tem algo acontecendo ali, você não pode se deixar levar por aquilo. Tem um grupo, que é o país que a gente vive. Tem o grupo do tempo. Esse tempo onde tem essa precipitação para tudo, né? Essa impaciência, esse imediatismo, onde as coisas têm que ser ontem, não é agora, não, é ontem, se está acontecendo agora está atrasado, era para ontem, era para agora há pouco. E como que eu vivo em meio a tudo isso, e tudo isso não me dirige? Só tem um jeito. Como? Ser guiado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2:11. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Diga, eu não recebi, e eu não aceito o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos, eu continuo, gente, obrigado, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, que é o que está acontecendo agora aqui, ó. Esse é o momento do nivelamento. Esse é o momento de você ser alinhado. Espera aí, deixa eu ouvir Deus. Quantas pessoas aqui que só quando já ouviram da Noemi já conseguiram se dissociar de direções que já estavam sem perceber seguindo? Quantas pessoas que agora há pouco ouviram sobre os grupos? Eu faço parte desse grupo, daquele outro.
E, de repente, não estava percebendo que estava sendo conduzida, estava sendo já é aquele movimento coletivo, né? Eu já me vejo falando como todo mundo. Eu me vejo repetindo, né, a mesma expressão que as pessoas estão repetindo. Eu me vejo já caminhando, tomando decisões coletivamente, porque todo mundo está tomando. Isso é ouvir o Espírito Santo? Não. Então eu preciso parar, fazer com que as emoções que foram geradas, os sentimentos que foram gerados, por coisas, por pessoas, por situações, por notícias, por experiências. Porque eu posso ter uma experiência eu mesmo, não ser a experiência de alguém, eu ter uma experiência, eu viver algo e aquilo me gerar uma emoção. Mas aquela emoção não deve conduzir a minha vida. Ela deve limitar-se àquele momento. Opa, eu vivi isso, eu senti isso, eu passei por isso, mas a minha vida não é isso. A minha vida é o que Deus tem para mim. Eu preciso saber se Deus está nisso. Diga, eu preciso saber se Deus está nisso. Às vezes, uma simples pergunta. Que pergunta? Essa pergunta, o senhor está nisso? Você já tem uma clareza, às vezes você percebe, não, eu estou nisso, eu entrei nisso, eu quis isso. Eu vim por tal motivo, eu vim por tal notícia, eu vim porque tal pessoa me convenceu, eu vim. É igual uma vez eu falei para uma pessoa, há pouco tempo, inclusive esse negócio de mudar de país. Eu vim porque eu assisti tais vídeos. Falei, do mesmo jeito que tem vídeo falando de que tal lugar é bom, tal país é bom, tal região é boa, tem vídeo de culto também. Vai assistir o culto. Vai ouvir Deus falando ali do que Ele tem com a tua vida, para você. Quando a gente não ouve Deus, a gente vai se pegar gastando uma força excessiva para ter resultado nenhum. Sabe o que é isso? Você fazer uma força tremenda e pegar, e correr, e suar, e gastar seu dinheiro, e colocar gente naquilo, e envolver pessoas naquilo, para nada. Você vai falar, não, um pouquinho de coisa, nada. O que a Noemi levou de Moabe para Belém de volta? O que ela levou? Que bagagem ela levou? O que ela levou, gente? Vergonha, dor, perda. Porque Deus não guiou ela para lá. Vai para lá. Não. Sabe, eu tenho aquela percepção humana. E não faz sentido você estar aqui se você quer continuar vivendo com a percepção humana de vida. Não pode ser mais a humana, a mesma de sempre. Tem gente que ainda tem a percepção do pai de vida. Faz a leitura da vida igual o pai fazia. Faz a leitura de vida igual a mãe fazia. Se liberte disso, em nome de Jesus. Sabe, aquela maneira de viver, como a Bíblia diz, cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos. Tem gente que já teve a revelação do Senhor, de que os pais, apesar de toda a admiração que você tinha por eles, eles eram insensatos em muitas coisas. E aí o Senhor te fala, viva pelo Espírito. Que aqui eu posso ler Romanos 8,13, que está escrito assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizeram morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? De quem que eu quero ser filho? Eu fui, concebido nessa terra pelo José e pela Márcia. Sou grato a eles. Foi assim a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu quero ser filho de Deus. Eu quero
viver à imagem do meu Criador. Porque Ele não tem defeito. Ele não falha. Se eu estiver conectado com Ele e eu conseguir ouvi-lo, seus conselhos, sua direção, eu tenho tudo para não repetir os erros dos meus pais dessa terra. Eu tenho tudo para eliminar da minha vida a insensatez, que foi o que o Senhor fez com Abraão. O Terá podia ter seguido em frente, ele parou. Quando Deus viu que o Terá não seguiria, ele já foi e falou com o Abraão. Sai daí, Abraão, não tem nada aí para você mais. Não tem mais propósito, não tem espírito aí para você, não tem algo bom. Faz o que eu vou te falar. É o que alguns precisam fazer. Eu vou viver para Deus, eu vou viver em Deus. Eu vou ser guiado pelo Espírito do Senhor. Eu não vou mais fabricar argumentos para justificar as minhas escolhas. Inclusive o falso argumento de que Deus falou comigo de algo que só eu quis. Ah, Deus mandou. Não, o que Deus mandar você fazer, você não precisa dizer e colocar esse título embaixo. Deus mandou eu fazer. Então, somente faça. É igual quando Deus manda uma pessoa levantar de madrugada. Se você fala que você levantou de madrugada para a tua família, para os teus amigos, para as pessoas, chega melhor a tua oração? Chama mais a atenção de Deus? Então, é um bom exemplo esse. Quando Deus te levanta, não te deixa dormir, vai e ora. Pronto, Deus está me incomodando, né? Deus está me fazendo levantar. Vai, levanta, ora, fala. Pega, Senhor, o que o Senhor tem comigo, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu ouça? Né? A madrugada tem um lado bom. Eu, particularmente, eu oro. Não sou aquela pessoa que ora tanto de madrugada. Mas, às vezes, eu paro para ouvir coisas. Porque a madrugada, pelo menos aqui, agora, graças a Deus, tem horários também, né, que às vezes até anda movimentado as madrugadas aqui. É aquele horário que não tem nada acontecendo. Então, não é aquele horário perigoso de você parar ali, por exemplo, sentar e alguém vir te chamar, de tocar o seu celular, de chegar uma mensagem, de ter alguma coisa paralela ali, concorrendo com a tua atenção. Então, quando faço isso, eu não só oro, falo, mas eu aproveito aquele momento, por exemplo, para deixa eu ouvir coisas que talvez a correria do dia a dia, sabe, aqueles movimentos que a gente está acostumado, acabam nos roubando, porque a gente precisa de momentos especiais com Deus. Às vezes a gente não gasta um dinheirão, se organiza um ano, pega e paga caro, com dinheiro mesmo, eu estou falando, de custo financeiro, para ir para um lugar especial, aquela viagem, que é onde você quer ficar, você quer ter algumas coisas, você quer viver alguns momentos, você não quer um lugar comum, você não quer um lugar igual, você quer algo assim, diferenciado, importante. Tem ou não tem? A gente precisa ter isso com Deus também. Eu não estou dizendo de você viajar para ter uma situação com Deus. Tem gente que faz isso. Né? Eu vou estar na igreja, eu defendo que a pessoa, né, que ela é capaz de viajar para qualquer lugar, por exemplo, o pessoal da transmissão, né? Que às vezes vocês falam que eu não lembro de vocês, então vá agora para vocês. Você que é da transmissão aí, que mora em outro estado, outro país, né? Você precisa ter aquele dia, eu vou viajar para tal lugar, eu vou viajar tal. Você deve ter um dia também que você vai vir para a casa de Deus. É ou não é verdade? Opa, eu vou para a casa de Deus, eu vou buscar Deus, eu vou gastar meu dinheiro, eu vou separar um tempo, eu vou ter aquele dia que eu vou colocar mais força e a qualidade que não é comum por conta das minhas condições naturais,
mas eu vou priorizar a Deus e eu vou colocar Deus acima dos meus prazeres. É ou não é verdade? Porque se eu faço isso para mim, nunca tem uma direção do Espírito para que eu faça isso para Deus. Olha, coloca força nisso aqui. Dê um passo nessa direção. Aqui em Provérbios 3 está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça, repita comigo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu continuo agora, que isso aqui é o que eu estava falando dos momentos que a gente precisa ouvir Deus. Ó. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quando a gente para ouvir Deus, para saber, eu estou certo, estou no caminho, é isso que o Senhor tem comigo, eu estou entendendo mesmo o teu propósito, Senhor, fala comigo. É uma maneira da gente dizer, Senhor, eu não acho que eu estou certo, que eu sei de tudo, que eu já aprendi tudo. Tem momentos que a gente precisa dessa, sabe? Eu não vou dizer uma confirmação dessa maneira já clichê de falar. Mas aquele momento do silêncio que a gente percebe. Ó, isso aqui não está. Faz o teste para você ver. Para um momento, sozinho, isolado, preferência, na madrugada, sem companhia alguma. Ah, eu tenho filho pequeno, eu sou casado, eu tenho sempre alguém comigo. Vai ter um momento, a madrugada é o momento que você vai estar sozinho. Sai do quarto, vai para um outro cômodo lá, né? E pede para Deus. Você vai ter cada revelação, você vai ter cada visão de coisas que às vezes está diante dos teus olhos, coisas que você está vivendo, está passando, mas sabe aquela coisa que parece que aquele momento que você dedicou, você teve uma atitude reverencial, que aquele tempo é só com Deus, né? Senhor, agora é só, eu quero ouvir, eu quero saber, eu quero ver. Aquilo começa a vir, aquilo é uma fluidez. Você começa, isso aqui não está bom. Isso aqui eu estou me agradando. Você não teve resultado, mas eu quero que você saiba que eu estou me agradando muito disso. Continua, porque eu estou nisso. Porque às vezes a gente tem esse questionamento. Tem ou não tem? Estou orando por isso, estou fazendo isso. Senhor, estou aqui em tal lugar, estou te dando isso. E às vezes a gente precisa de Deus aqui, Ele sabe, eu estou me agradando disso. É como as igrejas lá do Apocalipse. Olha, eu tenho visto as tuas obras. Né? Eu não sei como é que você está aí tendo esse retorno, mas eu tenho que te falar, tá? Estou vendo as tuas obras, estou vendo que você está melhor agora do que você estava antes. Inclusive a própria palavra tem falado isso. Então, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou estar em contato com Deus. Nós sempre estamos em contato com muita coisa. Pessoas, lugares, notícias, sentimentos, né, que é esse contato conosco mesmo, de coisas que a gente gera, tentando nos conduzir a nós mesmos. Mas o contato que importa é o contato do Espírito Santo. É você ouvi-lo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E enquanto você vive, está na verdade, você vai estar vivendo a vida que Deus projetou para você. Tem momentos que você está em meio a muita coisa que a gente vive agora. Juridicamente incertezas, politicamente uma bagunça, economicamente prestes
a situações aí bem estritas, mas são nesses momentos que nós provamos a nossa fé e é onde Deus se manifesta na nossa vida de forma que é inequívoca. Tem gente que até hoje não teve uma demonstração, uma manifestação do poder de Deus inequívoca. Daquela, sabe, que não fica a dúvida, será que foi Deus mesmo? Ou será que o que eu fiz, o que eu dei um jeito, o que eu criei um meio, o que eu me esforcei? Deus está querendo dar essa experiência a algumas pessoas que ainda não tiveram. De você ver Deus se manifestando de forma inequívoca. Aquela que você e qualquer pessoa que olhar, que perceber, falar assim, isso foi Deus. Deus que agiu, Deus que fez, Deus que tocou, Deus que mudou isso, Deus que deu essa vitória. Mas quem são essas pessoas? Quem estiver vivendo pelo Espírito Santo. Quem estiver ouvindo a voz de Deus. Quem a palavra lhe conduzir. E a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo lançada. Mas, pelo que a palavra vem insistindo, nem todos estão vivendo. Tem gente que está anestesiado demais com muita coisa. Você precisa parar de se dopar. Tem gente que precisa retirar algumas coisas que está usando, sabe, para se dopar. E eu não estou falando literalmente. Tem gente que não desliga de algumas coisas. Tem gente que não desliga de algumas pessoas. Tem gente que não desliga de algumas fontes que toda hora está lhes trazendo, sabe? É uma notícia, é um acontecimento, agora o acontecimento muda, daqui a pouco muda de novo e a pessoa está naquilo. Se apega à palavra. O Espírito Santo não vai falar, ele já está falando. A palavra está sendo pregada. E se você der ouvidos à palavra, você vai ver que a palavra ela vai conduzir a sua vida. E como nós temos ouvido, mas tem isso, a unção despedaça o jugo. Mas tem tal situação, a unção vai despedaçar. E para isso eu preciso crer. É a história do Josafá. Deus não deu uma alternativa humana, material, visível, plausível para ele. Deus deu uma alternativa espiritual. Vocês vão crer, vocês vão descer para o lugar da batalha, mas vocês não vão se preparar para uma batalha. Vocês vão se preparar para assistirem à vitória de vocês que vai vir das mãos do Senhor. Deus não disse como ele faria, Deus não disse de que maneira ele daria vitória, mas ele garantiu que eles teriam vitória, e que eles teriam que estar ali para expectarem, como espectadores daquilo, na posição de quem estava adorando ao Senhor. Eles creram. E a fé que eles tiveram foi uma fé enorme, porque eles foram e fizeram exatamente o que o Senhor falou, sem se desviar, que é o desafio nosso. Eu andar no Espírito, eu viver pela palavra sem me desviar. Mas tem uma coisa que está me puxando. Não. O que Deus está falando? Tem algo que está parecendo melhor. O que Deus falou? Eu dou ouvidos ao Espírito Santo. Eu faço por Deus. Eu faço em Deus. E o que eu não posso fazer, Deus faz por mim. Deus faz em mim e Deus faz por meio de mim naquilo que Ele tem que fazer. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, pegue o seu propósito, coloque ele no seu coração. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mata aí algo da sua carne que está aí gritando. A repetição de uma história que você acabou de ouvir. De repente, o Espírito Santo, ele quase que colocou a foto de alguém no telão aqui, ó, que quando você ouviu determinada palavra, você viu alguém. Você lembrou de alguém, olha, tal pessoa. Não sei, seu pai, sua mãe, um irmão, um amigo, um conhecido. Naquela insensatez.
Não viva pela carne. Seja guiado pelo Espírito. O Espírito da verdade é o Espírito que chega até você pela palavra de Deus. E ele não fala, o Espírito não fala aqui de mim que estou pregando, ele fala de Deus. Da vontade de Deus. Do propósito de Deus para a sua vida. Ele comunica para você o que Deus tem com você. Para que você não tenha dúvida. Não, o que tem coisa que é tão real, é real. Problema é real, notícia é real, crise econômica é real, doença é real. Pessoas se oporem a você, é real. Mas antes de tudo isso já existia um Deus real também. E essa é uma palavra para que a sua fé seja resgatada. Para que você creia naquilo que gerou tudo. Para que você não seja mais o tipo de pessoa reduzida a este mundo físico, visível, ao momento. Não, porque o momento está assim, e sempre vai ter alguma coisa acontecendo no momento. As coisas são cíclicas. Para onde de um lado está muito ruim, do outro lado está muito bom, daqui a pouco inverte. Tem lugares, pessoas, áreas, que enquanto uns estão em baixo, outros estão em alta. Eu tenho que ficar buscando estar sempre em alta. Não, você tem que buscar estar em Deus. É ouvir Deus. Não é ficar buscando exatamente isso. Não é buscar estar no lugar que parece seguro. No lugar onde as coisas estão todas encaixadas. Onde as coisas estão boas, onde tudo, a imagem é bela. Onde parece organizado. Não há lugar melhor do que aquele que Deus tem para você. O lugar onde o Senhor te plantou. O lugar para onde o Senhor te leva. Nós falamos do Elias há 2 dias atrás. Teve lugares que o Elias foi, que era o lugar mais perigoso para ele. Mas era o lugar mais seguro para ele. Teve lugares onde o Elias estava, que era ele contra 850. Mas ele tinha graça, favor para aquilo. Ele tinha unção para estar ali, para matar 850 profetas. Ele teve unção para reparar todo aquele altar. Ele teve unção para mexer com o brio daquele povo que estava em dúvida. E aí depois nós vemos um Elias que sem unção estava fugindo, estava lá, se afastando das pessoas certas. Porque o Elias não ouviu Deus para ele dizer, eu quero a morte, já é o bastante. Ele deu ouvidos para um sentimento, para um medo, uma voz que veio por intimidação, uma manipulação, uma voz da mentira. E veja, quando ele quis se esconder, ficar ali num lugar aparentemente seguro, Deus falou, sai daí. Sai daí, não vou falar com você não. Você vai chegar perto de mim. Você vai vir para mim, não sou eu que vou para você. Dê ouvidos e peça, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero, meu Deus, visão, eu quero revelação, eu quero confirmação do que o Senhor tem para mim, do que o Senhor tem comigo. Se Deus, Ele te deixa algo claro que Ele não tem com você, não perca tempo, solta. Tem coisas que a gente entrou numa pilha de alguém e faz, é isso, e agora, tal. Igual Davi.
Davi, essa é a vitória da qual o Senhor te falou, que Ele te entregaria. Ele entregaria a você, os teus inimigos nas tuas mãos. E o Davi, por um tempo, ele pegou aquilo, ele entrou na pilha daquele grupo de pessoas, e ele foi no intuito lá de fazer algo com Saul, até que ele percebeu, não, Deus não está nisso. E eu não continuo. Eu não continuo nisso, eu não sigo com isso para frente. Eu recuo agora. Isso foi uma bênção na vida dele. Se ele tivesse seguido com aquilo, teria sido trágico para ele. Ele teria alterado o seu destino, ele teria mudado a sua trajetória. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor, tal como a palavra hoje, meu Deus, nos falou, o Senhor tem nos dado condições de ouvirmos a Tua voz, de sabermos, meu Deus, pela Tua palavra, em cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, nós temos recebido condições de sabermos, meu Deus, o que o Senhor tem, o que o Senhor, meu Pai, faz, como o Senhor está nos conduzindo, de não andarmos, meu Pai, por uma circunstância, de não, meu Deus, nos deixarmos levar, de não nos deixarmos conduzir, meu Deus, pelo fluxo, de não, meu Pai, estarmos e deixarmos grupos de pessoas em lugares, em situações, as circunstâncias, os momentos, meu Deus, determinarem a nossa vida. Mas eu oro para que seja o Senhor, o Espírito Santo, que venha conduzir cada um, começando agora já, confirmando, meu Deus, situações, ou mostrando aquilo que não é para ser, meu Pai, continuado, aquilo que foi iniciado na carne, aquilo, meu Deus, que só foi seguido porque alguém, meu Pai, puxou a fila, alguém fez antes, alguém disse que seria bom, mas não, Senhor. Alguém estimulou, alguém, meu Deus, convenceu, mas não o Senhor. O que o Senhor, meu Pai, tem para nós? O que o Senhor tem com cada um de nós? Fala, Senhor. Como disse Samuel, depois do Senhor já tê-lo chamado e ele não ter percebido, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala com cada um aqui. Confirma, meu Deus, passos, atitudes. Como também revela aquilo que não é, meu Pai, para essa pessoa, aquilo que ela não deveria ter feito, onde ela não deveria, meu Pai, estar, com quem ela não deveria, meu Deus, se relacionar, seja da forma que esse relacionamento foi, está, que o Senhor venha, fale, que o Senhor mostre. Mas, meu Deus, que cada um, meu Deus, que faz parte do teu povo, tenha a revelação do Senhor, que tenha a direção do Senhor, que receba do Senhor, meu Deus, a confirmação, que veja qual a direção seguir, que saiba, meu Pai, onde o Senhor está, que receba do Senhor a condição da sensatez, da sabedoria, do discernimento, para fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade para nós é boa, porque, meu Deus, a Tua direção é perfeita. Ainda, meu Deus, que ela não esteja cercada dos requisitos que nós desejamos, a Tua direção é boa. Já fora dela, meu Deus, todo o empenho, toda a força, todo o tempo, todo o dinheiro, todas as pessoas que nós até conseguimos mover para nos acompanhar naquilo é em vão. Porque se o Senhor não edificar, em vão são aqueles que trabalham, que edificam. Se o Senhor não guardar, meu Pai, em vão são aqueles que fazem sentinela. Eu peço, meu Deus, direção e unção, porque é a unção, meu Pai, que tem despedaçado o jugo, é a unção, meu Deus, que tem favorecido pessoas, é a unção, meu Pai, que está abrindo caminhos, que está, meu Pai, mantendo portas abertas,
é a unção que está trazendo à existência promessas que o Senhor fez. E eu oro, meu Pai, para que cada um viva as tuas promessas. Eu oro e apresento e consagro ao Senhor cada um, meu Deus, que está no propósito da mudança e que veio mais uma vez te apresentar cada uma das suas firmes razões, orar, meu Deus, clamar, que é o que nós fazemos agora, declarando, meu Deus, que situações que vieram para nos afrontarem, para nos tirarem vida, saúde, dinheiro, paz, meu Deus, nos tirarem, meu Pai, a credibilidade, que elas caiam por terra, assim como os amonitas, os moabitas e os meunitas, que o Senhor mesmo os derrotou, usando as próprias espadas deles. Senhor, joga situações por terra, nos dê vitória, meu Deus, diante de enfermidades, doenças, e que sejamos curados, libertos, meu Deus, transformados, seja, meu Pai, na alma, seja no corpo, que situações familiares sejam mudadas, que o Senhor tire, meu Deus, da fazenda dos porcos, aqueles que se perderam, aqueles que se enlamearam, aqueles, meu Pai, que se sujaram, seja com a mentira, com a imoralidade, com a promiscuidade, com a criminalidade, e traz, meu Deus, para a tua casa, traz para a casa do Pai, para que se voltem para o Senhor. Eu declaro mudanças, meu Deus, em famílias, em casamentos. Eu oro, meu Deus, para que jugos sejam despedaçados pela unção. O jugo familiar, meu Pai, que por gerações predominou na família dessa pessoa, que ele seja despedaçado. Meu Deus, que as vendas dos olhos caiam por terra. E que o Senhor dê vitória ao teu povo, que o Senhor abençoe cada um. Que o Senhor levante pessoas, meu Deus, para verem a tua glória. Levanta os nossos familiares, tira eles, meu Deus, do opróbrio, da vergonha, da humilhação em que viveram por tanto tempo. Tira eles, Senhor, que o Senhor, meu Deus, os traga para a luz. Tira eles das trevas, coloca a luz nas trevas deles e os faça ver o que não viam. Eu declaro pessoas sendo levantadas, meu Deus, nesse fim de ano, como Eliaquins, colunas e girês da tua obra, meu Deus, que por terem crido e se colocado, meu Pai, no lugar que o Senhor os chamou para estarem, que sejam honrados, que sejam abençoados, seja por negociações, por vendas, por negócios, por aquisições, meu Pai, por serem lembrados pelo Senhor, e o Senhor liberando, meu Pai, causas que estavam há anos na justiça, o Senhor, meu Pai, favorecendo, o Senhor abrindo comportas dos céus, o Senhor, meu Pai, canalizando clientes, o Senhor, meu Pai, enviando o fluxo, aquele fluxo que essa pessoa, enquanto se esforçou na carne, não teve, mas agora que passou a depender do Senhor e ouvir a voz do Espírito, recebe do Senhor, abençoa. Eu declaro mudança, meu Deus, na vida de cada um. Eu tomo posse de mudança. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor responda a cada oração, que o Senhor, meu Deus, abra portas e comportas, que o Senhor, meu Pai, mude sentenças que foram declaradas, diagnósticos que foram dados, meu Deus, exames que foram comprovados, onde havia dor, doença, enfermidade, condenações, maldições, eu as rejeito e declaro que se cumpra a tua palavra, que o teu poder se manifeste e que essa pessoa veja a tua glória. Abençoa cada um, meu Deus. Eu concordo com cada mudança que foi colocada, que cada ita dessa pessoa, cada inimigo, cada problema, cada humilhação, cada vergonha, cada enfermidade, cada dor, cada perda, meu Deus, seja mudada, seja revertida e que a vida do teu povo seja abençoada. Eu concordo, meu Deus, com cada clamor, eu concordo com cada oração e eu ligo cada uma aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.